MyCast. Essa é a nossa quarta temporada aqui do podcast e essa é a primeira temporada com convidados, com conversa, com bate-papo. Tá muito gostoso. Hoje eu vou conversar com a Rosine, que tem uma linda jornada no yoga. Ela tem muita história também para contar. Já foi modelo, é mega empreendedora. Ela está na frente da Yoganaya, que é uma escola de formação de professores. Eles organizam super karmas yogas pelo Brasil inteiro. É um projeto super legal e a gente vai conversar com a Rê hoje. Bem-vinda, Rê! Obrigada, Mai. Ai, que apresentação linda, gratidão. Ai, esqueci de falar que tu também é mãe da Pietra, desse pequeno grande detalhe. Uma Pietra de Nossa, é 1 ano. verdade. É verdade. Agora tem que lembrar de adicionar mesmo a minha biografia mãe, né? Antes eu não entendia por que que as mulheres faziam isso. Agora eu entendo, Não, eu porque é a adicionei a nossa minha. principal missão, né? É, eu me De apresento, todos. yogini, mãe e curiosa. Ah, mas é bem por aí mesmo, né? Não tem como deixar de fora esse papel aí, muito importante, né? E muda tudo. Muda tudo. O Patabi Joyce, ele fala que é a 7ª série do Ashtanga. Nossa, com certeza. Com É a, certeza. é a mais avançada, porque é isso, assim, a gente só entende, né? E é a coisa mais clichê, mas é a maior verdade. Quando a gente é mãe, quando a gente vive ali, quando a gente vive aquele maior amor do mundo, da privação do sono, do amamentado, não sei se teve essas coisas, mas eu tive mastite, de febre, né? E de o peito doer, não sei o que, e tudo assim, e com maior amor. A gente realmente entende o amor incondicional, né? É, eu acho que são essas situações, né, da nossa vida como ela é, que fazem a gente realmente colocar à prova, né, o nosso yoga, muito além do tapete, né. Muito além. Então, essa função aí, essa missão que é a maternidade, sem dúvida, né, vai fazer com que a gente coloque, né, na prática ali tudo que a gente tanto pratica como filosofia de vida, além de experimentar esse amor incondicional que é delicioso, maravilhoso e enfim, né, tem todos os desafios que aí a gente tem que ver, né, tem que colocar nosso yoga ali muito na prática para conseguir atravessar um monte de coisas, né. Sim. Mas E, enfim. e me fala, Rê, como que foi, como que aconteceu a tua gravidez? Foi inesperada, foi planejada, foi um susto? Não, na verdade, assim, eu fiquei durante muitos anos da minha vida tomando pílula, muito desconectada, assim, do meu feminino, e aí nos últimos anos, né, onde eu trouxe o yoga para minha vida, não só, como uma prática, uma filosofia de vida, mas também como uma profissão, né, comecei a viver isso muito mais intensamente, eu comecei a super sentir um chamado do meu feminino, sabe. Uhum. E aí dentro disso, lógico, né, não tinha como tomar pílula. Isso estava completamente, né, oposto, Desconectar. É. desconectado de tudo que eu acreditava e que eu era nessa minha nova versão, né. E aí, depois de muitos anos achando que eu não seria mãe, dizendo que eu não queria ter filhos, eu parei de tomar pílula, comecei a querer ser mãe, mas não tinha pressa. E aí eu engravidei pela primeira vez, e aí essa vez foi um susto, engravidei e era gêmeos, aí foi um susto duplo, né, foi Nossa, 2 quando foi sustos, o isso? primeiro foi em foi em 4 anos atrás, foi em Nem 2018. sabia. É, e aí, assim, o primeiro susto foi ter engravidado, assim, 2 meses depois de parar de tomar pílula. Uhum. Sem tentar, eu não estava tentando, eu estava só deixando o corpo voltar para o seu ciclo natural, né. E Uhum. aí o segundo susto foi quando eu descobri que foi gêmeos, aí o terceiro susto foi quando eu descobri que a gravidez não estava evoluindo, né. Uhum. E aí então eu tive um aborto espontâneo no primeiro trimestre, que a gente sabe que é natural, mas mesmo É sendo sempre triste, né? é sempre triste, é sempre, né, desafiador, mas foi muito importante, assim, na minha história para eu entender que na verdade eu queria sim ser mãe e queria muito, né. Uhum. E aí depois tive mais uma gestação que foi assim também, 1 ano depois, mais ou menos, 1 ano e pouco depois, tive mais uma gestação que foi mais ou menos o mesmo processo, mas aí eu queria, estava tentando tudo, engravidei, mas também, não evoluiu. Tive o segundo aborto espontâneo. Hum. E aí, nossa, e é isso, né, que a gente estava falando aqui, né, o quanto aí nesses momentos que a gente traz o yoga realmente, né, como uma ferramenta para atravessar, né,
os sim, momentos desafiadores, né, e por mais que a gente sabe que a natureza é sábia, que esses processos todos é uma seleção natural que o próprio corpo faz, né, da vida, né, é, mas é super desafiador na prática, né, mexe muito com os nossos hormônios e tudo. E aí então, depois dessa segunda vez, eu acho que daí levou um ano e meio, mais ou menos, foi aí que eu engravidei da Pietra. E aí eu engravidei, assim, também queria, estava tentando, não fiz nenhum movimento muito drástico para isso, fiz só a minha manutenção ali básica que eu precisava de médicos, assim, exames e tal. E aí uhum, acabei engravidando da Pietra e, enfim, aí agora ela tá aqui. Aí isso foi, no final de 2020, né, que foi a minha gravidez. Então ai, foi uma gravidez ali meio pandemia ainda no início, e depois as coisas já estavam mais livres, mas foi lindo, foi ótimo, foi um é. processo, assim, foi muito delicioso. Eu acho que as mães da pandemia, elas tiveram até um lado, assim, bom, né, que dá para aproveitar, ficar dentro de casa curtindo a tua cria sem nenhuma culpa, tá todo mundo em casa. Porque Nossa, sem dúvida. eu tive muito isso, a única coisa que eu gostava de ir, assim, era pra natureza, mas eu fiquei uma leoa, assim, com a Lili, eu não queria sair de casa, eu fiquei bem introspectiva, assim. Eu não queria muita visita, eu achava que a pessoa podia trazer, tipo, sei lá, vírus, assim, sabe? Virose, gripe, eu não queria nada. E fiquei 2 meses, assim. Daí quando eu vi que eu também eu falei: "Não, deixa eu começar a sair mais de casa". Daí voltei a dar aula também, uma aula, assim, por dia, sabe? Uma de manhã pra Hum, enquanto ela dormia, pra pra eu voltar, assim, a rotina de trabalhar me orienta muito, sabe? Então, é, eu sou a mãe que trabalha por prazer, né, eu escolho trabalhar e porque isso me ajusta. Parece que ter alguém me esperando, me ajuda a me organizar, porque senão eu sou a pessoa que: "Ah, então depois eu faço", sabe. Ou começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, bem vata, assim. é. Então, ter o compromisso com alguém, como agora eu fiz a 4ª temporada, "Ó, não, toda segunda-feira vai ter podcast". Então, é um compromisso ali, né, tem que fazer. E filho nos traz muito isso, né, de tem que fazer, ele tá com fome, tem que dar o mamar, tem que dar o peito, tem que fazer ali, tem que trocar a fralda naquela hora. Isso foi uma das maiores transformações da minha vida, assim, a maior, na verdade. É, não, sem dúvida, eu também senti muito isso, mas assim, trabalhei muito também na gravidez, trabalhei muito, assim, fiquei 2 meses só sem trabalhar, sem dar aula depois que ela nasceu, já voltei a trabalhar logo em seguida. Mas por isso, na verdade, quando a gente trabalha com o que a gente ama, né, com uma coisa que é o nosso propósito, né, é uma coisa que a gente não consegue, faz parte da como tu falou, né, da nossa regulação, da gente se sentir, bem, de se sentir dentro da nossa vida, né, porque o papel de mãe, principalmente durante a gravidez, assim, eu vi uma coisa que eu achei que fez muito sentido, assim, que a sensação na gravidez porque muda muito, né, a nossa forma de ser, de pensar, né. É como se desativasse todos os nossos mecanismos muito racionais para a natureza vir e fazer o que precisa ser feito, né. Uhum. E eu senti muito isso, assim, na gravidez, como se a nossa alma fosse empurrada um pouquinho para o lado, para fora da gente, para que essa outra alminha pudesse atravessar para dentro por dentro de nós, para chegar aqui, e depois a gente volta. Que E le eu me senti um pouco assim, sabe, na gravidez, era tudo muito tipo, eu trabalhei muito, mas, meu Deus, parecia que não era eu, assim, sabe, eu sempre fui muito, como falou, empreendedora, realizadora, assim, e na gravidez eu estava numa outra energia, assim, sabe. Sim, Mas aí quando ela nasceu, eu me senti voltando assim, sabe, voltando para mim, e o trabalho com certeza é uma dessas partes, assim, sabe, que ajuda a gente se sentir ali, né, porque por mais que a gente tenha o papel de mãe, que é algo que é uma missão que é muito maravilhosa e profunda, para a gente poder até fazer isso tudo com integridade, a gente precisa estar também completa, né, sim. Mas isso que tu enfim. falou de trazer, assim, energia, né, do masculino, do feminino, querendo ou não, o trabalho é uma energia bem do nosso masculino, né.
da ação. Muito. E quando você tá grávida ali é o receber, é uma energia yin total, assim, é muito o feminino, a Muito. entrega. Tu não precisa fazer nada para falar a verdade pro teu corpo tá criando uma vida, o teu corpo tá trabalhando, ele sabe o que fazer a cada semana. Eu acho isso muito incrível, né? A É muito inteligência do mágico. corpo, a nossa mente, eu tenho certeza que a gente não conseguiria criar uma vida. Agora o nosso corpo sabe, né? O E é corpo muito louco, porque enquanto a gente tá lá tentando trabalhar, fazendo coisa, dando aula, indo pra cima e pra baixo, nosso corpo tá ali ocupado, tipo assim, fabricando uma pessoa. Tem noção, é loucura que é isso? é muita loucura. A O gente tá ter lá fazendo no supermercado, dando aula, subindo, descendo, conversando, e o nosso corpo tá lá, assim, uma usina de gente, assim, né, dentro. É muito louco eu isso. A nossa acho natureza muito louco, eu acho a umas nossa coisas natureza é uma surreais. coisa muito maravilhosa, assim, e aí eu acho que é isso que é o grande poder do negócio da maternidade, assim, na minha visão. Não é só depois a função, né, de ser mãe, mas assim, é ver a potência que é a nossa natureza, a sabedoria das nossas células. A gente não precisa controlar, pensar em nada. E o nosso corpo fabrica um cérebro, pele, ossos, cabelo, sabe? É Gente, muito olha isso. incrível. Aí a gente acredita nesse negócio, né? Que a gente tanto, eh, né, compartilha até no yoga, né? Tipo, da conexão com o nosso corpo, com a nossa natureza, com a sabedoria das nossas células. Eu acho que a maternidade é a prova viva disso, né? Sim. E mudou a tua relação com a tua mãe quando tu for mãe, quando foi mãe? Ah, eu senti que mudou, assim, mas não que mudou a minha relação. Eu acho que o que muda é que não tem como a gente não olhar para nossa mãe de um jeito diferente, né? De Isso. pensar: "Nossa, olha tudo Ela que passou ela por fez". tudo isso, né? Ela me Exatamente. alimentou, não importa, assim, o que ela fez, se é certo ou errado, como ela agia É, emocionalmente, ela me alimentou, eu tive estudo, sabe, eu não passei nossa, frio, eu acho que vem um outro reconhecimento, assim, de é, que ela teve noites em claros, e que talvez ela não tinha exatamente. essa sabedoria, né, que a gente tem, que vem muito do yoga também, essa calma. Comigo mudou muito, assim, essa compreensão de ver a minha mãe não como mãe, porque a gente vê os nossos pais não como seres humanos, né, é uma coisa muito egóica, assim, muito do ego. É o meu pai, a minha mãe, e ele talvez não fez isso, ele não fez aquilo, ou ele fez Sim, isso, mas a gente coloca eles num lugar, assim, da nossa visão, da nossa projeção. Então, a partir do momento que a gente é mãe, que a gente vê que a gente continua um ser humano com vontades, com erros, com acertos, com desejos, exato. E quanto que a gente precisa deixar de lado as nossas vontades para poder servir aquele serzinho, independente do resultado depois, né? O que que a gente acha que a gente tem essa mania de julgar, né, as coisas e pessoas e também os nossos pais, que é um dos maiores erros que a gente cai, né? uhum, Mas, a gente vê que independente do que tenha acontecido, né, foi uma doação que é muito gigantesca, né? É muito imenso, né, sim, o que precisa ser o papel da maternidade, então é muito lindo, assim, essa sensação de gratidão, de honrar a mãe, né, honrar pai e mãe que faz esse processo que é a maternidade, né, e esse processo de ter filhos tem, faz sim, com a gente, né, também. sim. E tu vai levar ela para o festival? Ou vai sozinha? Vou, Ou vai o vou, vou pai, vai todo levar. mundo? Vai todo mundo, vai ela e a vovó. Vou levar minha mãe e a minha filha. Ai, que lindo. Eu tenho uma foto. Eu, a minha mãe, Eu a Lili e eu grávida do Lui, no festival. eu lembro disso. Ai, que É demais, lindo, esse ano eu vou gente. sozinha, vou Ah, curtir. E eles é? vão estar em aula também, é outra fase, assim, de escola. Ah, Minha sim, filha com é certeza. kindergarten já, tá grandinha, é uma Ai, mocinha. meu Deus, que amor. Eh, Rê, esse ano no festival tu vai falar sobre business do yoga, e eu vejo que é um tabu para muita gente, assim, quando a gente fala de business do yoga, como se yoga fosse algo que a gente devesse dar só de graça, né. Para muita gente eu acho que cada vez menos, aqui nos Estados Unidos tem zero essa concepção, mas no Brasil, tem muito, assim, valorizar a profissão, valorizar a hora aula de uma aula private. Eu vejo que tem muita gente ainda com esse tabu e com muitas crenças com relação a dinheiro. Exatamente. Na verdade, eu acho que a principal crença que existe, assim, que precisa ser desconstruída,
é que quando a gente está dentro dessa relação, né, do yoga, que envolve, lógico, algo que é muito sutil e material e ao mesmo tempo também trabalha ali nosso corpo físico, mas enfim, toda essa conexão que a gente sabe que vai muito além, né, da gente achar que isso não pode também carregar, né, isso da nossa vida material. Na verdade, é como se o nosso desenvolvimento espiritual, emocional, mental, energético, que são as camadas, né, mais sutis, que o yoga trabalha junto com o corpo, que isso não combinasse com o corpo material, que a gente, para acessar essa consciência mais expandida, vamos dizer assim, que a gente precisasse negar o corpo, ou negar a nossa parte material. E, na verdade, assim, a gente veio aqui para viver a nossa existência humana com tudo que ela tem, né, Uhum. e pegar tudo que a gente recebeu e fazer o melhor que a gente pode, né. Então, o professor de yoga, primeiro, quando ele para poder compartilhar o yoga com integridade, o primeiro passo é incorporar o yoga, né, ser um yogi, uma yogini. A partir desse processo que o professor faz, né, quando ele começa a compartilhar isso, de dentro para fora, de uma forma íntegra, ele já está contribuindo, né, para a transformação da realidade ao redor, do mundo ao redor. E para que ele possa se ocupar daquilo como uma profissão e dedicar todo o tempo dele para aquilo, logicamente aquilo precisa ter uma remuneração, precisa ter uma troca energética equilibrada, e o dinheiro é Claro, uma forma de troca, claro. né. Eu O falo que o que a gente vende, eu vendo é o meu tempo quando dá uma aula private, porque não tem como mensurar o impacto que eu vou fazer na vida de alguém, de uma não, se pessoa, de fosse reduzir a mensurar, ansiedade. não ia conseguir pagar, Não porque o que o ia, yoga né? É entrega sem vai muito preço. além do que qualquer dinheiro no mundo paga, porque o que o yoga Isso, entrega quando tu faz uma aula, quando tu é professor de alguém, e essa pessoa deixa o yoga entrar e traz o yoga para sua vida, o yoga vai trazer paz interior, equilíbrio da ansiedade, do estresse, longevidade. Quanto que alguém pagaria por ter mais anos de vida? Tem isso. algum dinheiro no mundo que pode pagar isso? Por se Não tem. harmonizar nos relacionamentos, vai muito Exatamente, ter além. As pessoas paz, gastam uma fortuna em pílulas, né? Que o yoga, que um pranayama ali exatamente. todo dia Paz resolveria. interior, quanto vale? Quanto vale? Sim, Na verdade, a gente não tem que pensar no quanto custa, mas sim pensar em quanto vale, quanto que a gente pagaria para poder ter paz, quanto que a gente sim, pagaria para ter mais tempo de vida, mais qualidade de vida, né, essas coisas não têm preço, não né. tem. Mas lógico que que o profissional que está ali, né, se entregando para poder fazer aquela doação, eu acho que está muito além do tempo também, sabe, Mai. Lógico que é Uhum. o teu tempo, mas a tua hora-aula como professora, o quanto tu investiu para poder ser quem tu é? Qual o Sim, preço tu pagou para ser quem tu é? Com sim. certeza não foi um preço baixo. Não estou falando de cursos só, Uhum. né, mas porque quando a gente vai compartilhar o yoga, a gente carrega a nossa história de vida ali, né. O como que o yoga nos trouxe as ferramentas para a gente passar por todos os desafios da nossa existência. E todas essas experiências, elas tiveram, todo mundo pagou um preço alto para ser quem é, né. E quando para a gente estar ali num lugar de compartilhar o yoga, significa que a gente teve uma trajetória longa até ali. Não só de todos os desafios que a gente já atravessou, mas de todos os cursos que a gente fez, tudo que a gente já estudou. Então, tudo isso, né, tem que ser, levado em consideração na hora dessa troca. E para que essa troca seja longa, né, e sustentável, ela precisa ter um equilíbrio. E o dinheiro é uma das formas de equilibrar isso, né. O dinheiro não é algo sujo, não é algo que a gente deve, colocar nesse lugar como se fosse pecado, mas sim, a prosperidade e a abundância é parte da nossa natureza. A natureza é abundante em todos os sentidos e nós também somos seres abundantes. É maravilhoso. E se a gente faz essa economia física e energética girar, a gente só está contribuindo para o todo, né. Eu Claro. acho que Existe um é multiplicador, é um conceito de macroeconomia até. Existe um multiplicador de cada R$ 1 que tu passa para alguém, tu ganhou dali R$ 1 que tu deu, comprou um pãozinho da tua aula, daí o padeiro, esse R$ 1 ele foi lá para por cada pessoa que esse R$ 1 passa, ele tem um multiplicador na economia. Então, o dinheiro ele claro, tem que transicionar também, né, ele é a nossa moeda de troca. E eu sempre falo que o dinheiro ele é um potencializador de quem tu é. Então, tu é uma pessoa boa,
e quer fazer coisas boas no mundo, o dinheiro vai potencializar o teu poder, o teu alcance, o que tu pode fazer de bom pela humanidade também. E se tu é uma pessoa má, egoísta, prepotente, o dinheiro vai potencializar tudo isso, né? O dinheiro, Exatamente. ele é neutro, as pessoas fazem bom ou mau uso dele, mas ele é um potencializador do que já tem dentro de ti. Então, tu já gosta de aparecer, ou tu tem uma necessidade de autoafirmação, o dinheiro ele vai dar poder para isso. Agora, é uma pessoa, sei lá, gosta da natureza, se preocupa com a natureza, inclusive o dinheiro vai ser um ferramental para criar, né, inovações, para aí, como tem um projeto de limpar os oceanos, e um menino de sei lá quantos anos, 16 anos, fez um mega projeto para limpar os oceanos. Além do incentivo que ele tinha de, claro, querer os oceanos limpos, tem fundações que dão dinheiro, né, para inovação. Porque o dinheiro é um incentivo para o ser humano. Ó, o menino podia querer ser jogador de futebol, porque dá dinheiro, se ele fosse pensar só no dinheiro. Mas como tem uma fundação dando, ó, eu dou 10 milhões de dólares para quem descobrir, sei lá, a cura de uma doença, para quem tiver inovações tecnológicas. Então as pessoas elas têm incentivo a querer estudar e querer ser aquilo. Então o dinheiro é um potencializador e para nossa sociedade ele também é um incentivo. É um Porque senão, incentivo e ele viabiliza também de algo existir, né, porque sim, como que vai existir em uma cidade ou em algum lugar uma rede de aulas de yoga disponíveis se não ninguém trabalha com isso, né, porque eu posso fazer karma yoga nas minhas horas vagas, mas a capacidade que o yoga vai ter de chegar, nas pessoas vai ser muito menor. Agora, se eu consigo dedicar todo o meu tempo e a minha energia ao yoga, né, porque eu estou recebendo o suficiente para isso, o yoga chega em muito mais pessoas. Então, uhum, é isso que tu falou, a gente colocar o dinheiro, né, tipo, alimentar, né, física e energeticamente o yoga com dinheiro faz com que o yoga chegue em mais e mais pessoas, né. Eu acho que isso que a gente tem que entender, que o profissional, que é professor de yoga, quanto mais bem-sucedido ele for, mais a gente está contribuindo para mudar o mundo, porque a gente sabe que o yoga muda, né, primeiro a vida da pessoa, depois que o yoga entra, a gente nunca mais consegue ser o mesmo. Traz mais uhum. consciência para tudo que a gente é, traz mais consciência para as nossas relações, como a consequência essa pessoa vai mudar a forma de se relacionar dentro da sua família, dentro do seu trabalho, em todos os seus círculos sociais. E então é uma onda de transformação e consciência que o yoga faz, né. E como É, tu falou, o dinheiro potencializa, então essa onda a gente está fazendo como se fosse uma bomba atômica, né, que ela te coloca maravilhoso. por isso que eu quando, tu falou do festival, eu falei: "Nossa, que incrível", eu acho muito maravilhoso. Porque é isso, sabe, o impacto que tem quando a gente move, né, quando a gente, traz energia, pessoas, dinheiro, empresas, alunos, professores, todo mundo nesse lugar, a gente está fazendo um impacto, que a gente não consegue nem mensurar, né, de É, transformação realmente da nossa realidade. Porque eu costumo dizer que sim. a gente está vivendo aí uma revolução também, está tendo guerra, está tendo, né, quando a gente olha para o mundo, dá até a gente eu, assim, eu até evito às vezes de ficar acessando Ah, eu notícias evito e tal, super. porque não dá. Mas ao mesmo tempo, tá rolando uma outra revolução, que é uma revolução silenciosa, Tem. sabe, a gente está se infiltrando no sistema. Porque quando a gente vê, tá todo mundo despertando, sabe. Eu acho que a pandemia foi também um movimento muito grande, assim, um portal de despertar para muita gente. Me arrepiei até enquanto falava isso, dessa revolução silenciosa, porque eu sinto muito isso. E é um exército que a gente está criando, sabe. Se tu para pensar, olha isso, quanta gente que de repente nunca tu achou que ia estar fazendo ioga e agora está vindo na tua aula, E fazendo está ouvindo esse formação, né. podcast, fazendo formação, e que depois que a pessoa sente o ioga entrar, não consegue guardar para si também, né. É, Por isso que a formação, por isso que é a Yoganai, toda essa missão que eu tenho com a escola é muito forte, porque a pessoa, a hora que ela sente aquilo, ela não consegue mais guardar para si, ela quer que todo mundo ao seu redor descubra e faça yoga, né. E aí, então, é uma capacidade que a gente tem de multiplicar isso e transformar lugares que a gente nunca poderia imaginar, né. sim. Então, tudo que a gente puder colocar de energia é algo que, lógico, tem dinheiro sim, tem abundância, prosperidade, quanto mais melhor, mas o impacto, né, na vida, né, no mundo como ele é muito maravilhoso também. Sim. E é isso, as pessoas, o dinheiro é uma forma de as pessoas respeitarem. Muitas vezes, quantas vezes dá um curso de graça
e a pessoa não tem o dinheiro, ele também cria um compromisso, assim, eu E paguei, valorizar, eu valorizei, exatamente. então eu vou. E esforço, né? Eu sempre dou bolsa, assim, na minha formação. E acho que é importante, né? Mas tem Sim, pessoas que lógico. elas não se esforçam. Então, hoje em dia, antes eu era um conditional gift, eu dava uma bolsa. Mas agora eu peço algo em troca. Por exemplo, agora eu dei uma bolsa, a menina vai me ajudar a fazer as artes, sabe? Porque parece que a pessoa sente um compromisso ali também. Ela se esforça, que é algo, tá bom, eu ganhei, sabe? Então, Sim. essa última acabou não tendo, essa minha última turma não teve bolsa, mas nessa outra já tem, sempre abro. Acho que é uma consciência importante, assim, também, para um curso com valor alto. Mas, por outro lado, a gente vê, assim, o esforço também, às vezes, que a pessoa tem que ter para pagar algo, para conquistar algo, quando ela quer algo. E ela vê que ela tem uma potencialidade, em vez de ela se colocar naquele lugar de vítima, que a Yoga Naya também deve receber isso. Ai, queria tanto, mas não tenho dinheiro. Ai, queria tanto, mas não posso agora. E ela fica se identificando com esse personagem da vítima que ela tá criando, em vez de ela, nossa, o que mais é possível? Como eu posso fazer esse curso que eu tanto quero? Será que eu, sei lá, vendo bolo, né? Eu crio algo aqui, porque dinheiro a Exatamente. E gente super cria acontece também, né? isso quando a gente quer algo de verdade, né? E a gente se coloca ali na nossa melhor ação, fazendo o melhor que a gente pode. O universo cria condições de um lugar que a gente não podia nem imaginar antes, né? Total. Eu paguei minha primeira formação suada. Eu tenho uma história que eu falo, eu sei o valor do dinheiro. Assim, eu comprei o meu primeiro carro com aula de yoga. Eu, quando fui fazer a formação, eu não tinha, é um valor alto, né? Uma formação de yoga. Eu lembro que eu parcelei e eu fui trabalhar era super novinha, né? Eu tinha 16 anos e eu fui fazer um showroom de uma loja, assim, tipo, desfilar para quem ia comprar, sabe? Sei. Uhum. E ganhava aquele dinheiro e paguei a formação. Então, eu sempre falo que eu sou muito grata pelas adversidades que eu tive. Graças a Deus, hoje em dia eu tenho uma vida muito abundante. Eu e meu marido, a gente trabalha bastante, a gente gosta do crescimento, mas a gente também sabe que a vida não é só isso. Mas eu dou muito valor para essas adversidades que me fizeram. Talvez se eu tivesse tudo, assim, não, tudo que eu quisesse fosse plim, eu não teria descoberto a minha potência, eu não teria descoberto a minha força, né? Eu tive que sempre ir atrás e acordar cedo e dar aula ou criar, né? E que criei o festival. A necessidade, muitas vezes, pessoas que não nasceram num ambiente super abundante, próspero, elas têm uma potência de criar, de expandir a sua potencialidade e criar dinheiro, criar prosperidade. Dinheiro não é algo que só troca de mão, é algo que a gente também pode criar a partir de uma ideia, a partir de um esforço. Então, quem estiver ouvindo isso, nunca se coloca nesse lugar da vítima do não tenho dinheiro. O não ter dinheiro é um lindo potencializador para fazer dinheiro, para você ir atrás e o que mais é possível? O que eu vejo que não tem aqui, né? O que eu gostaria que tivesse? E daí você tem a ideia, e claro, realizar a ideia, né? Que é a parte mais que dá mais trabalho, É. e você ir lá e realizar, e daí quando você vê o retorno daquilo, te dá um ânimo. Eu acho que tem um valor tão diferente, né, esse valor do dinheiro trabalhado, dinheiro conquistado, e é muito possível através do yoga e acho que é mais possível do que nunca, onde a gente está vivendo, onde as pessoas querem evoluir, as pessoas querem, né, então Tá rolando esse despertar coletivo, né, então as pessoas estão em busca, é como se como se fosse um chamado que está despertando aí quem está pronto, e aí as pessoas estão sedentas por ioga. Então por isso quanto mais professores de ioga, quanto mais prosperidade os professores tiverem, mais a gente vai conseguir trazer mais gente para esse lugar, né. Nem todo mundo precisa ser professor de ioga, mas aqueles que são, né, têm todo o direito, né, merecem ser bem remunerados, né, por estar nesse lugar, por tudo que isso entrega, pelo impacto que isso tem na vida das pessoas. E sim, isso que tu falou é uma parte muito importante, porque na verdade essa coisa da vida, né, consciente, uma filosofia de vida como yoga, fica parecendo que isso precisa passar por,
como é que fala, gente, quando a gente desapega de tudo? Por esse Sannyasi? não, assim, O quê? por a gente precisar, por a gente não poder ter, uma vida material abundante, né, por a gente, de repente, desapegar de toda a vida material e não sei o quê. E, na verdade, o que eu acredito do ioga, e talvez isso, né, antigamente, o ioga clássico ou em algum outro momento da humanidade, podia até fazer mais sentido, mas agora o que eu vejo do ioga moderno, que é o que eu trago muito no Yoganaya, é assim, a gente entender que o ioga é uma ferramenta para a gente, né, se empoderar, e atravessar esse grande desafio que é viver em todos os sentidos na vida como ela é hoje. Isso passa também por a gente olhar para nossa prosperidade material, para nossa profissão, para alinhar, né, todos os aspectos da Uhum. nossa existência, né. E aí sim, quando a gente está vivendo essa filosofia de vida, tem uma parte muito importante que é o Karma Yoga. Tem a parte que é o trabalho, que é ganhar dinheiro, que é ser bem remunerado, que é ter trocas justas e equilibradas de todas as nossas relações, mas também lógico que tem uma parte que é da gente se colocar a serviço, da gente se doar, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa, Sim. né. Eu acho que o Elas Karma Yoga ele vem naturalmente. Você quer doar, né? Eu falo, exatamente. Isso é uma parte muito importante, natural dessa nossa filosofia de vida, né. não é que, Porque quer dar uma aula só pagando. Você às vezes quer dar uma aula para um amigo, você quer dar uma aula para um grupo de pessoas, porque você quer doar aquilo. Eu falo, a live, o YouTube, a internet é uma doação. Os professores estão ali de graça. Tem gente que vê como algo pro ego, e eu acho que a gente consegue diferenciar bem, mas eu acho que no caso do yoga, a maioria é por doar. É um trabalho lindo, eu quero compartilhar o que eu sei aqui, ó, sem barreiras, além da minha cidade. Então, a internet é uma exatamente, a ferramenta internet linda para sem Karma Yoga. fronteiras, né, exatamente. E aí quanta gente, né, que eu conheço, tu também deve ter esses alunos e pessoas, né, quanta gente começou a fazer yoga na pandemia justamente por causa dessas lives. Hoje teve uma pessoa que veio na minha aula presencial aqui no Rio, na Lagoa, que ela é do Tocantins, e veio me Uau. abraçar no final e falou assim: "Nossa, eu comecei a fazer yoga contigo na pandemia, no Mahakarma", que é o nosso projeto social, né, que a gente É, durante a pandemia, a gente colocou aula todos os dias, vários horários por dia, no momento ápice, assim, que estava todo mundo trancado em casa. que E ela lindo. descobriu o yoga ali, né, Uhum. transformou a vida dela e hoje veio fazer aula comigo aqui. Então, assim, olha isso, sabe. Ah, é muito lindo. E então, por mais que, lógico, tem, né, a rede social e toda a internet, a gente sabe que tem uma parte relacionada, assim, à imagem, que a gente tem uma troca lá, porque a gente ganha, né, seguidores e ganha oportunidades de negócio lá, mas a verdade é que a entrega sendo, né, de dentro para fora, verdadeira, o impacto Isso. ele é É, real, né, então, é muito lindo. é, Mas essa questão do dinheiro eu adoro falar, e o yoga fala, né, apesar de a gente achar que é só desapego, o Purushartma, as nossas 4 missões aqui na vida, inclui Artha, né, é Dharma, uhum, a gente está na nossa missão, é Artha, é crescimento econômico, é Kama, é paixão, e é Moksha, é depois a liberação. Então, a gente tá aqui para desenvolver as nossas paixões. O propósito não é algo a ser, eu falo, a ser desvendado, não é um mistério ali. A gente sabe o que que a gente gosta, a gente sabe o que que a gente não quer. Às vezes a gente pode não saber, não ter certeza do que a gente quer, mas a gente sempre tem certeza do que a gente não quer, né? E isso já é um é, lindo indicador para o teu propósito, que hoje em dia virou uma palavra assim como um mistério. E o Dharma, né, o teu Swadharma, tem que estar alinhado também com o Dharma, que é a lei da verdade universal. Se isso está alinhado, a tua verdade vai andar. E daí tu fizer ainda com calma, com paixão, vai vir Arta, vai vir o dinheiro. Eu acredito que o dinheiro, todas as fases da minha vida, assim, que parece que eu corri atrás do dinheiro, e São Paulo me trouxe muito isso. É uma cidade São que Paulo parece que a tem gente isso, tá assim, tem sabe? Correndo Eu ali, sinto porque isso em São Paulo também. Eu saio do Rio, vou para São Paulo, fico querendo dinheiro, eu falo: "Gente, não tenho essa relação com dinheiro". São Paulo tem essa energia, sabe, tem. Mai, eu Quando eu me via, assim, comprando, sei lá, bolsa, sabe, cara, eu: "Oi, quem é essa pessoa?", porque eu sou uma pessoa que não gosta de ir em shopping, eu não compro. Assim, eu não uhum, gosto de shopping, shopping drena a minha energia. Eu prefiro ir num cemitério do que num shopping. sim. Eh,
bizarro que drena a minha energia shopping. Eu sinto uma energia vampírica, assim, sei lá. É muito louco. Shopping me drena. Várias vezes eu já fiquei 3 horas em shopping com amiga que, né, vem pra Miami, as pessoas acham que aqui é muito shopping, e eu não Uhum. vou. E quando eu vou, eu quero dormir depois. Então, São Paulo me trouxe essa energia de correr atrás do dinheiro, sabe aquele cavalinho com a Sim. cenoura na frente, assim? De Uhum. parece que nada é suficiente, sabe? Que a gente tem que ter mais, mais. Isso é uma relação tóxica com o dinheiro, né? Não aproveitar o dinheiro, porque você não tem tempo, porque você tá sempre trabalhando, daí só nas férias você faz o que você gosta. Isso não tá alinhado com o Dharma, né? Então isso é uma ganância que eu acho que o professor de yoga não pode chegar. Ai, já dou 5 aulas no dia, mas chegou mais um. Espera aí, deixa eu encaixar aqui. Não, calma, sabe? A gente tem um limite também do corpo, do quanto a gente pode oferecer. Então, Eu acho que tem que dosar, assim, né, eu acho que a relação, o dinheiro e, na verdade, toda a nossa relação com o material e com o dinheiro, ela é importante e necessária, porque a gente está aqui vivendo uma vida material, mas que a gente tem que justamente poder ter a oportunidade, ou seja, precisa ter dinheiro para a gente aprender a gerenciar tudo isso, né, e estabelecer uma relação equilibrada. E é isso, né, entre essa ambição desmedida, né, e de repente a gente soltar e não fazer nada, a gente encontrar o equilíbrio, né, total. porque o nosso ego, a gente coloca ele muitas vezes ali como se fosse um vilão, como se fosse algo ameaçador na nossa existência, mas na verdade o ego é uma ferramenta poderosa que a gente tem, um veículo para que a gente possa estar aqui se percebendo como uma pessoa e interagir, né, na sociedade como ela é, quando a gente tem ele no lugar dele. Mas É, quando a gente coloca toda a nossa força, a nossa paixão, nossa força de vontade, direcionada para alimentar o ego, a ambição, ao invés de alimentar o dharma, o coração, é que a gente acaba se perdendo, se desconectando, indo em direção de algo que não tem, dá que ruim. que não nos preenche, acaba dando ruim. E a nossa natureza, na verdade, é o grande sinalizador disso, né. A gente sabe que nós somos equipados ali, né, com vários mecanismos de feedback cósmico de quando a gente está no caminho errado, né. É Sim, como tu falou, dormir, doenças, dor de cabeça, passar mal, né, a natureza fica ali nos mostrando, né, mas muitas vezes a gente, no piloto automático, né, a gente não reconhece esses sinais, a né, gente mas quando a gente ignora. está exatamente, quando a gente ignora, mas quando a gente está, né, vivendo o ioga, não vivendo para o ioga ou do ioga, mas vivendo o ioga, né, porque eu acho que o primeiro passo é viver o ioga, a gente acaba que a gente fica atento a esses sinais. Mesmo quando o ego vem, mesmo quando a ambição vem, a gente vê ele vindo, Sim, a gente vê acontecendo, porque é parte da nossa natureza, a gente não vira santo porque a gente é professor de ioga, né. claro. É parte, isso e é só que a gente vê quando vem. E aí a gente escolhe o que fazer com aquilo, a gente escolhe deixar ir, É, escolhe redirecionar essa energia para fazer algo diferente, para transformar, né. E aí, assim como essa nossa relação com o dinheiro, né, é se relacionar sem apego, né, sim. deixar isso fluir através de nós. E para mim, a partir do momento que eu direcionei toda essa minha energia de empreendedora, de realização para as ferramentas do yoga, eu senti, assim, que foi, lógico, o momento mais abundante e próspero da minha vida e com menos esforço, É, é muito porque as lindo isso. coisas fluem de uma forma muito natural. Eu não preciso me matar para fazer as coisas, não preciso me matar para conseguir alunos, implorar para as pessoas virem nos cursos, para virem nos retiros. Eu simplesmente vivo a minha vida, ofereço oportunidades e as pessoas que sentem esse chamado e têm essa mesma energia, elas vêm de uma forma É, muito natural. Porque não é. é pela ambição, não é pelo querer, pelo Atrai, poder, né, pelo atrai, é uma questão de atrai, magnetismo, assim, da verdade. exatamente. Então por isso que eu falo que o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso tudo acontecer é a gente ser verdadeiro, né, no nosso caminho, né, se empoderar da nossa jornada e viver o ioga, muito além do tapete ou muito além de uma profissão, né, Sim. viver o ioga para depois então viver do ioga e para o ioga, Nossa, né, eu tudo na tive um consequência. insight agora, a gente falando sobre isso, Uhum. da ganância e tal, tô aqui olhando o mar, né, aqui no meu quarto, tô olhando esse glitter que eu amo ficar Beleza. viajando aqui nesse glitter da água, sabe, o sol batendo na água. Aham. E eu tô aqui olhando isso e pensando nessa ganância, né, que quando tu falou da natureza, o nosso corpo dá sinais, igualzinho a terra, né.
ela é abundante, ela nos dá e a gente ainda acha que não é suficiente, a gente quer mais e mais e mais da terra, a gente extrai, assim, é uma relação bem abusiva, né, a nossa relação com a terra, o quanto a gente dá para a terra e o quanto ela nos dá. Então, E aí o que que acontece quando a gente entra nesse desequilíbrio? A natureza vem e nos para. claro, Foi isso que para. aconteceu. Para Sim, tudo, tipo, enfiou todo mundo dentro de casa e para a natureza se restabelecer e respirar um pouquinho. Porque tem uma outra coisa também, sabe, Mike, sobre essa reflexão, achei muito legal esse insight, porque é muito o que eu sinto, assim, que a nossa natureza e a mãe natureza também, né, porque nós somos um microcosmos desse macrocosmos aí que é a mãe é, natureza, a nossa natureza ela é muito forte, ela é a nossa resiliência, né, essa força que pulsa dentro de nós, ela sempre transcende, por isso que o nosso corpo dá sinais e por isso que a natureza também dá sinais. Mas relacionada à natureza mesmo, né? Quando a gente para pensar vários momentos que acontecem aí, desmatamentos, queimadas, Amazônia, todas essas temáticas assim, né? Que muitas vezes mobilizam as pessoas e aí as pessoas falam assim: "Nossa, mas o homem vai acabar com a natureza, em não sei quantos não anos vai não vai mais nada. ter isso". Imagina, A gente, natureza que vai acabar com a gente, ela vai que nos expurgar. arrogância do homem, aí da importância que se dá de achar que é capaz de Ai, acabar com meu a Deus. natureza, Coitado, né, do sabe. ser humano. Exatamente. Quando eu fui pra Amazônia, a primeira coisa, quando eu pisei lá, eu falei: "Gente, tipo, Que é dó de muita alguém que acha. soberba, né, de achar é só dar uma balançadinha só, pá, acabou, acabou. É, Acaba com essa galera que não tá sabendo o que tá fazendo, deixa vir a próxima é, geração aí pra ver se vem mais consciente". E a mesma coisa com a nossa natureza, a gente pode lutar contra a nossa natureza, a gente pode tudo que nos desequilibra, a natureza dá um jeito de nos parar. A bom, gente entra em colapso em diversos níveis, né. é, E aí a ansiedade, a depressão, as doenças, todos, né, são sim. são mecanismos da nossa natureza, ou até mesmo os desequilíbrios do ego, né, quando a gente se perde no nosso ego, na nossa ambição, na quantidade de trabalho, e tudo isso, a natureza dá um jeito de Dá. nos parar, E é muito né. grande, né, não briga contra a natureza, não cria força, vai arranjar alguém do seu tamanho para brigar, né, porque é o É, tamanho da natureza, exatamente, olha o sabe. Então a tamanho gente dessa precisa imensidão do mar, do céu, só que e a faltava gente chama querer vai acabar com a água do planeta. Aham, vai. medir forças, não tem como. Exatamente, não A tem, não natureza nos tem. expulsa antes. Rapidinho e fácil, é muito Então assim, fácil. o dinheiro, né, é uma linda ferramenta, mas é isso, não é topa tudo por dinheiro. Eh, tem o Mano Brown do Racionais, ele tem uma música que ele fala, né, Dona Ana, que é a mãe dele, Dona Ana, que ele: "Dinheiro é bom", como é que é? "Dinheiro é bom e eu gosto, não sei o quê, mas Dona Ana fez de mim um homem, não uma pu". Então, né, porque é isso, tá tudo à venda, tá tudo, a tua integridade, É, o teu tempo, o tempo que tu podia estar com os teus filhos, então a gente tem que ter muito consciência, né, o que que tá à venda do nosso tempo, qual parcela do nosso dia a gente tá botando preço, porque na verdade é isso, é o pra nosso gente poder tempo que a gente manter poderia estar fazendo outra coisa. a nossa verdade, né, pra gente poder viver além, né, do ioga e tudo, né, além do compartilhar o ioga, é viver o ioga, né, Sim, porque senão, se a gente não conseguir ter, né, ser aquilo que a gente compartilha, não adianta nada, e se a gente não tem tempo, a é. gente não consegue ser aquilo que a gente compartilha, mas para mim te confesso que essa é a parte mais desafiadora da minha da minha jornada, sabe, é encontrar esse equilíbrio, assim, sabe, entre, Ah, me colocar a serviço, trabalhar, fazer acontecer e separar um tempo para mim, sim, porque é tanta são tantas oportunidades e eu sinto que quanto mais eu vejo a transformação que acontece ao meu redor, quanto mais eu me dou, que eu às vezes eu não consigo fazer menos, sabe. Eu sim, sinto que isso é uma das coisas que eu busco o meu equilíbrio, assim, sabe, eu que é entendo. reservar mais espaço na minha vida. Agora a Pietra tá me obrigando a fazer isso, eu acho que isso é um dos grandes aprendizados da minha maternidade, sabe. Uhum. É de desacelerar, de fazer as coisas em um outro tempo, porque ela vai sempre ser prioridade. E eu me colocar em prioridade é mais desafiador do que colocar a Pietra em prioridade. Então
Porque essa vida de empreendedora, empresária, né, tu sabe também como é que é, né, quando vê ela nos engole, assim, né. Sim, não tem horário, né, às vezes, pode estar trabalhando à noite, vai Que a fazer gente quando cria a o filho ilusão, eu dorme. vou porque É, daí a gente cria essa ilusão, vou virar empresária, vou virar professor de ioga e vou trabalhar menos. Ah, é, tá. é, Aí a gente trabalha 24 horas por dia, né, sim, porque aí ao invés da gente trabalhar 8 horas por dia e achar ruim, a gente passa a trabalhar 24 horas por dia quando a gente é o nosso próprio negócio, né. sim, Então a gente precisa manter esse equilíbrio, essa consciência, né, mas é esse. pra O enfim. Adorei esse papo, assim, sobre dinheiro, porque é um tabu para as pessoas. Eu falo que as pessoas têm mais tabu em falar de dinheiro do que sobre sexo na nossa sociedade. É As verdade. pessoas se sentem incomodadas, e é uma boa observação para quem está ouvindo aqui. Se pergunta por que você quer dinheiro, é uma pergunta muito, de autoconhecimento, assim. E outro, o que é fortuna para você, né, e qual é a sua relação com o dinheiro? Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, que ela faz massagem aqui, ela é mãe solo, né, ela me chamou ontem se eu conhecia alguém que podia ficar com a filha dela, porque não ia para escola, que teve febre, ela precisava trabalhar. E eu tentei ajudar, assim, e hoje eu mandei mensagem para ver se a filha dela estava melhor, e mandei um áudio longo para ela, falando: "Olha, se permite, tu é super responsável, não é um dia, uma manhã que tu ficar sem trabalhar, que tu vai morrer de fome, né". Então, assim, as pessoas Uhum. também às vezes colocam um peso ou um apego com o dinheiro, ou uma questão da necessidade que gera muita escassez. O papel do dinheiro, eu acho que é não ser uma preocupação na nossa vida, né, é você trabalhar, ter, que essa questão também da ação desinteressada, né, você coloca ali, você ganha. É claro que todo mundo tem boleto, né, nesse mundo material a gente tem conta para Uhum. pagar, mas o papel do dinheiro é pagar essas contas, nos dá essa liberdade de a gente não ter que ficar correndo atrás dele. Então acho que reflitam aí qual que é o papel do dinheiro na sua vida, porque senão a gente vai ser sempre o burrinho correndo atrás da cenoura ali, e sem parar de correr, em vez de sentar e de vez em quando: "Deixa eu comer, né, deixa eu desfrutar, deixa eu parar e ficar aqui olhando o mar, deixa eu fazer a minha prática de yoga hoje mais longa, deixa eu contemplar", sem essa questão de: "Nossa, tempo é dinheiro", né, isso é uma coisa, uma noção muito errada, eu acho. Tempo é vida, né. Então, Eu acho que tempo não tem preço, na verdade, se a gente for botar preço, não vai dar para pagar pelo porque, é, né, tempo é a vida, tempo é é vida. tudo, é tudo, né, Então como que a gente coloca vai a tua vender missão isso? no mundo, deixa o dinheiro vir, né. Eh, se você acha isso muito utópico, reflete realmente sobre o papel do dinheiro na tua vida, porque senão vai passar a vida correndo atrás. Então, deixa vir, coloca as tuas ideias, as tuas ações no mundo. E deixa também o dinheiro trabalhar por ele, né, e não a gente só trabalhar por dinheiro, deixa o dinheiro vir, deixa o dinheiro ter esse papel do multiplicador, das trocas. E muita gente que faz formação e que talvez tenha essa cabeça empreendedora, faça negócios com propósito, faça negócio. Talvez a sua missão não é dar aula de yoga, mas é fazer algo para a sociedade relacionado ao autoconhecimento. Eh Né, uma arquiteta estava falando comigo, falou que ela Ah, quer fazer, casas mais sustentáveis depois que ela fez o curso. Eu falei: "Olha que incrível", né. Então tem muito poder e coisas que a gente pode realizar através do dinheiro e para criar mais prosperidade ainda no planeta. exatamente, e tem muita e a grande maioria das pessoas que vêm, por exemplo, no nosso curso de formação na Yoganaya, não vem necessariamente para virar professor de yoga, para trabalhar com yoga, mas sim para trazer o yoga para sua vida, para trazer mais consciência para tudo, né, Sim, inclusive para sua profissão e acaba dando um jeito de trazer essa filosofia de vida do yoga para dentro das suas profissões, independente de qual seja ela, né, e isso acaba a consequência disso é a gente, criar uma relação consciente com tudo na nossa vida, inclusive com o dinheiro. E eu costumo dizer, assim, que o dinheiro é uma consequência, né, ele não tem que ser o motivo pelo qual a gente faz as coisas, né, a gente tem, que se entregar ali na nossa
né, fazer o melhor que a gente pode na nossa melhor ação todos os dias, né, e se a gente estiver ali alinhado, né, com o nosso propósito, fazendo o que a gente veio fazer, colocando toda a nossa energia de uma forma verdadeira, o dinheiro é uma consequência, Isso aí. né. É, E aí a gente abastece todos o nosso sistema, né. sim. E tem gente que fala: "Ah, mas essa questão do propósito, quem é um caixa de supermercado?" E com esse papo eu falei: "O propósito é algo que você vive ali no seu dia, e o propósito não precisa ser a sua profissão. Você pode viver o seu propósito". Quem disse que esse caixa de supermercado, o propósito dele não é ser a mãe, né, e a melhor mãe que ele pode ser, ela já é, ela exerce o propósito dela de outras formas. E ela pode dar bom dia, ela pode, como caixa de supermercado, criar muito impacto na vida das pessoas. Se ela é mal-humorada, né, se ela é sorridente. Exatamente. Nossa, En e assim, nossa, mas isso é muito legal tu ter falado, porque eu tenho falado isso recentemente, foi um insight que me veio, assim, muito recente sobre isso, né, porque quando a gente fala de propósito, a gente acha que o propósito só vale se for assim: "Ai, vou salvar o mundo, vou criar uma ONG, vou criar uma escola de ioga, vou e ser daí o briga melhor com todo arquiteto mundo do dentro de casa. mundo". Exatamente. E não é isso, na verdade nós cada um tem um lugar, cada um veio para deixar uma marca, né, tem um lugar nesse mundo, né, tem Sim. uma missão nessa vida. E nem todo mundo é a mesma missão. E se a gente olha para a natureza, né, na natureza estão todas as respostas para mim, sabe. Uhum. E quando a gente olha para a natureza, na natureza nem todo mundo é leão, e todo mundo quer ser o leão. Todo mundo Uhum. acha que só vale, né, tipo, o propósito só vale se for para ser o cara, o rei da selva. Uhum. Mas na natureza não tem só leão, se tivesse só leão não ia ter nada. Tem o leão, tem a girafa, tem o hipopótamo, tem a barata, tem o passarinho. Então, dentro dessa complexidade que é a nossa humanidade, cada um tem uma missão e um propósito, e pode ser algo que é simples, que é visto pela sociedade como algo que pode até Sim. não Uma parecer formiguinha, importante, né. mas o que seria da gente se não tivesse alguém catando lixo lá na rua, gente? Sim. A gente ia viver no meio de um chiqueiro. O que Sim. seria da gente se não tivesse alguém para poder, né, nos ajudar em diversos serviços? Então, eu acho que essas pessoas podem sim estar ali conectadas, fazendo o que estão fazendo também, sentindo que estão cumprindo o seu propósito, É, né. Eu acho que tem gente que está ali, lógico: "Ah não, eu estou aqui, mas só porque eu preciso do dinheiro, porque na verdade eu queria ser não sei o quê". Mas eu conheço pessoas que cumprem a sua missão, que faz parte dos serviços da sociedade, que sim, se sentem ali cumprindo o seu propósito. é. Então acho que a gente tem que desmistificar também essa coisa de que tem que ser algo gigante, valioso e que tem que dominar o mundo para ser o seu Total. Vou propósito, dar um sabe. exemplo de ontem aqui. Ah, bom, aqui nos Estados Unidos ninguém passa roupa, né. Eu não passo roupa Uhum. desde que eu mudei para cá, mas eu tenho um Eu aluno também não. venezuelano, e ele falou que: "Ai, porque eu tenho uma planchadora, né, uma passadeira, que é muito boa, que ela escuta mantra enquanto passa roupa". Ele falou: "Nossa, eu tô achando que mudou a vibração do que eu visto". Eu falei: "Jura?". Bom, meu marido Nossa. tem as roupas de trabalho, esses dias eu vi meu marido muito amarrotado, indo para uma reunião, me deu até vergonha, e eu falei: "Bom, eu vou chamar essa passadeira", chamei ela aqui ontem. E daí perguntei pra ela: "Ah", ofereci o almoço, né: "Ah, conhece arroz e feijão? Você gosta? Almoça aqui e tal, para um pouquinho". E daí fiquei batendo papo com ela, né, eu falei: "O que que você mais gosta de fazer na vida?" Dela: "Planchar, passar". É a coisa que Olha ela isso, mais gente, gosta que de fazer na vida. lindo. Mas é isso, gente, mas tá certo, eu Juro, super acredito era nisso. meditativo ver ela passando, assim. Ela passava, daí ela ouvia música, ela passava, assim, passando ferro, tipo uma dança, ela estava em meditação ali. Uhum. Então, olha que lindo, realmente tem pessoas que fazem o que amam, e é uma bênção, olha que pessoa abençoada. E ainda bem que tem alguém que gosta disso, ainda bem que tem alguém que gosta de ser contador. Isso, Ainda bem que tem alguém que gosta, porque graças a Deus. imagina, gente, se ninguém quisesse, a gente ia ter que fazer, né, a contabilidade da nossa empresa, imagina que caos. Então, Sim, assim, nós somos um ecossistema, e a missão de cada um cada um tem o seu lugar nesse ecossistema, e não é menos importante, não é pior alguém, porque determinadas posições sociais ou estigmas aí da nossa sociedade fazem a gente achar que tem lugares que são piores e outros melhores. Na verdade, são total. lugares no mundo, né, desse ecossistema que é, né, a humanidade. Então, acho que quando a gente coloca esse olhar, a gente se permite também
pensa, eu me lembro quando eu era criança, o meu sonho que eu queria ser quando eu ia crescer, eu queria ser patinadora de supermercado, Olha, porque eu gostava mesmo era de patinar, porque eu sim. ainda não tinha feito ioga, né. É, Mas, sabe, eu achava que eu ia ser feliz patinando no supermercado o dia inteiro, porque eu amava. sim. Então tem essa pureza, assim, de repente a pessoa seguir um propósito que não precisa ser algo Tem. complexo, gigante, e que a pessoa vai estar ali realizada, É, plena, feliz, cumprindo o seu propósito enfim, tendo ali a prosperidade necessária para viver bem, né, porque não necessariamente a gente precisa de muito dinheiro para viver bem. A sim. gente se ilude, né, que a gente tem que trabalhar muito para poder ter dinheiro, para poder ir lá passar viver no final de semana, nas férias, né. Quem trabalha, cantando mantra, passando roupa e Sim. cantando mantra está vivendo todos os dias. Tá Não está vivendo, esperando no final de ter esse semana para viver. tempo de contemplar que eu me dou, né, esse horário que a gente tá gravando aqui, que é esse horário depois do almoço, que logo depois eu pego na escola, esse é o meu horáriozinho sagrado, assim. Eu deito depois do almoço olhando a água, e há pouco tempo eu não tinha isso, né. Então, tá pouco tempo não, já faz bastante tempo, assim, desde que eu saí de São Paulo, desde que eu vim para Miami, essa natureza abundante de Miami, me conectou muito com a minha natureza, e eu vi que tem coisas que não vale, não adianta, o aluno vai querer colocar uma aula nesse horário, vai repor, eu vou falar: "Ah, não dá", né, e eu acho que quando eu falo que não dá, ou que a minha agenda tá fechada, eu acho que as pessoas imaginam que eu trabalho o dia inteiro. Não, hoje em dia eu Uhum. aprendi a trabalhar de forma inteligente, né, com online. O mundo hoje em dia nos oferece infinitas possibilidades de a gente trabalhar com o que a gente quer, doando os nossos saberes. Ou doando, né, ou recebendo também de volta por isso. Então, a internet é uma fonte muito linda para qual for que seja a sua missão, para você realmente compartilhar, que eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui, aprender a se relacionar com a natureza, com o mundo, com as pessoas. Se fosse para a gente se isolar, morar sozinho num ashram para evoluir, a gente não seria uma ilha, né. Exatamente, exatamente. Então os E o nossos yoga desafios aqui yoga são nos real relacionamentos. exatamente, o yoga real a gente pratica, na vida como ela é, trabalhando, fazendo, acontecendo. Então, né, a gente tem que trazer essa filosofia aí para tudo, né, para o autocuidado, né, colocando em primeiro lugar a gente ser essa, né, ser o que a gente compartilha, e aí o equilíbrio ele vai ocupando espaço na nossa vida, a gente vai tendo essa sabedoria aí para se relacionar com todas as coisas, né. Sim. Bom, que lindo, adorei nosso papo, Rê, foi uma delícia Eu conversar. também. Tô tendo agora começou um monte de insights. A gente conversa mais, espero te ver e te abraçar e ter bastante tempo contigo no festival esse ano. Fica aqui o convite Ai, para quem ainda não sim. comprou o seu ingresso, o festival é dia 5 e 6 de novembro em São Paulo, no Instituto Tomiotaki. É uma vibe única, né, Rê? Nossa, é Assim, muito maravilhoso. É uma delícia, meu Deus. tem que ir lá, vai. As pessoas nos pedem muito o online. Talvez a gente tenha, mas eu acho que, gente, vamos sair do online, compra uma passagem, vai de ônibus, chama uma amiga, pega a carona da sua cidade, divide o carro, ainda vai ser uma aventura, história para contar. A gente tá aqui para viver, vai viver, sai de casa, sai, né? O online é maravilhoso, mas o festival físico, abraçar pessoas, fazer um on numa E o mais sala com legal é isso, centenas de todo mundo pessoas. vem, de todos os lugares do Brasil, né. Sim, mas sempre tem gente: "Quando você vai fazer o festival aqui em sei lá onde?" Eu falei: "Não é, é Maomé que vai até a montanha", né, então vai lá, É. vai no festival, garante o ingresso que temos lotes, né, então a cada 100 ingressos muda o lote, ele fica um pouquinho mais caro, garante o ingresso, vai, porque é um investimento em você, você merece tudo que você vai viver lá, desabrochar, tudo que você vai sentir em cada uma das aulas, cada pessoa que você conhecer, cada olhar que você trocar, de pessoas na mesma vibe que você, né, pessoas que estão lá querendo evoluir, querendo